Olá, eu hoje quero deixar um exercício e convidar-vos a fazer um exercício muito simples. Hoje em dia há muitas crianças que estão a ser acompanhadas por déficits de atenção, baixa autoestima. E de onde é que vem tudo isto? Muitas vezes até hiperatividades. Não quer dizer que esta seja a base, mas este exercício muito simples poderá ajudar a minimizar estes processos. Pode ser realizado apenas uma vez ou mais do que uma vez, consoante a criança sentir ou o adulto, a criança adulta que estiver por aí. Muitas das vezes a criança tem uma atitude de distração, de renúncia, de querer afastar as coisas porque tem coisas dentro dela que não compreende. Muitas das vezes são responsabilidades, por exemplo, de cuidar da mãe ou do pai, do pai ou do irmão e achar que esse papel é dela. Outras das vezes ela tem medo da morte, medo de ficar sozinho, por muitos traumas. Nós com crianças, ao nível da hipnose, não temos de trabalhar diretamente o trauma, até porque há crianças que não estão capacitadas a nível emocional para lidar com esses traumas, mas podemos trabalhá-los, podemos suavizá-los, que isso é muito importante e de uma forma muito simples. Então hoje vou utilizar alguns pontos-chave que eu entendo que possam ajudar algumas crianças numa brincadeira, vamos lhe chamar assim, numa pequena reprogramação muito simples. Então, a criança pode estar a ouvir sozinha, com fones, tal e qual como eu estou agora, pode estar acompanhada com os pais. Os fones é só uma questão de trazer a minha voz para mais dentro dela. Portanto, é totalmente segura, se os pais quiserem experimentar antes, também está tudo certo, ou simultaneamente. Não convém falar muito do que é que está, do que é que trabalhou, nada disso. Deixem a criança ter as emoções delas. Isto é tal e qual como nós quando contamos uma história, não temos que explicar a história. A criança deve entendê-la, deve trazer o seu psicólogo oculto, tudo o que está na história da criança. E esta vai ser exatamente como tem que sair. Tem alguns pontos, vai ser um grande desafio. Hoje aqui convosco. Estamos prontos? Então vamos lá. Vamos começar então por nos colocar numa posição confortável, poderá ser deitado, sentado, em silêncio. Vamos começar por fechar os olhos e por concentrar apenas a atenção na minha voz. Isso. E vamos começar a perceber como a nossa barriguinha sobe e desce cada vez que nós respiramos. O ar entra e inspiramos. E o ar sai, expiramos. Isso. Vamos fazer automaticamente. A inspirar e a expirar. Isso. Vamos fazer mais uma vez. A inspirar e a expirar. Isso. Muito bem. Vamos imaginar que estamos numa quinta cheia de animais. Patos, galinhas. Isso. E eles circulam livremente pela quinta. Começamos a ouvir o som desses animais. Quá, quá, quá. Os patos. Dos galos também a cantar. Ouvimos o bater nas asas desses animais. E é como se entrássemos mais e mais nessa realidade dessa quinta. É como se sentíssemos as penas desses animais nas nossas mãos. Isso. E vou-te convidar a brincares um pouco com esses animais. Quer que corras com eles, quer que procures os ovos desses animais e percebas a magia da vida que ali está. E tudo tem um processo, tudo tem um tempo. Tal e qual como nós. Já fomos bebés dentro da barriga da mãe e agora estamos em crescimento. Já saímos desse ovo. Tu procuras e tu encontras aí nesse lugar agora. Repara como cresceste. Repara como a roupa que vestia já não é a mesma, os sapatos que calçava já não são os mesmos. Tal e qual como esses pintainhos que aí estão, um dia vão crescer.
tal e qual como esses patinhos bebés que aí surgem agora à tua frente, também vão crescer. E se tu reparares nesses patinhos bebés, ou nesses pintainhos, são os pais que tomam conta deles. São os pais que os ensinam a comer, onde é que eles devem procurar comida. E são os pais que os protegem com as asas. Tal e qual como deve ser na tua vida também. Às vezes somos pequeninos e não conseguimos entender porque é que as coisas acontecem. E pensamos que algo de mal nos pode acontecer a nós, aos familiares, e vamos ficar sozinhos. Mas isso são medos normais da tua idade, próprios de uma certa idade. Mas não tens que os sentir dessa forma tão intensa. Podemos diminuí-los para te tornares um pouco mais confiante. Então eu agora vou convidar-te a ires aí nesse lugar que é extremamente seguro. Podes ir com a mãe e com o pai pela mão, ou ir sozinho, se te sentires suficientemente seguro nesse espaço. E quero que vás junto de uma grande árvore. E essa grande árvore tem um buraquinho aí na raiz, no solo, na terra. E vais lançar todos os teus medos nesse lugar. Tudo aquilo que te distrai, todas as responsabilidades que não são tuas, tudo aquilo que tu não consegues lidar, metes para dentro desse buraquinho. Todas as vezes que choraste sozinho, todas as vezes que tiveste emoções que não conseguias perceber, mandas tudo aí para dentro desse buraquinho. Todas aquelas situações que tu não queres mais na tua vida, colocas aí dentro desse buraquinho. E vamos tapar esse teu buraquinho. E podes lançar aí sementes de uma árvore, de uma flor. Vamos colocar aí também uma semente. Repara como a semente é grande. Comparada com aquilo tudo que tu lançaste naquele buraquinho, que é extremamente pequeno, essa semente é grande. Uau! O que é que será que essa semente te vai dar? O que é que ela se irá tornar? Esse é o grande mistério da vida. Mas tudo acontece no seu tempo. Mas esse tempo em que tu estás agora é mágico. E por isso, essa sementinha também vai ser tapada por cima de tudo isso. E é como se tu conseguisse observar o tempo a passar e tu permaneces sempre igual. E passam dias, semanas, meses, quem sabe até anos, tu é que decides. E começas a ver como essa semente se desenvolve, ou numa árvore, ou numa flor. Se for árvore, vê os frutos que ela dá, ou que ela deu. Se for uma flor, repara como ela é bela. Às vezes preocupamos-nos com coisas que não entendemos e esquecemos as coisas boas da vida. Tal e qual como a mãe nos dá um beijo antes de dormir, ou o pai. Ou nos dá um sapato, ou nos compra aquela roupa que nós não estávamos à espera, ou nos dá, ou nos espera na saída da escola. A vida é cheia de coisas novas. Se for uma flor, sente o cheiro, toca nessa flor. Se for uma árvore com frutos, saboreia um desses frutos e vê como é doce, como é agradável. Porque quando tu te permites deixar aquilo que não interessa e abraçar as coisas boas que tu tens na vida,
Percebes que é realmente maravilhoso aquilo que chega até ti. Tens mais oportunidade para ver o sorriso do pai, da mãe, quem sabe até dos irmãos. Consegues estar mais concentrado na escola, brincar mais corretamente com os teus amigos. E percebes que crescer é bom. E agora, se olhares para dentro de ti, percebes que há uns lugarzinhos que ficaram por preencher. Porque deitaste ainda há pouco, lembras daquelas coisas para fora? O que é que nós poderemos encher aí dentro? O que é que nós podemos colocar aí dentro? Eu acho que podemos colocar aí imagens boas, memórias boas que nós temos. Até quem sabe um cheirinho maravilhoso, algo que a mãe terá cozinhado ou o pai. Ou aquele abraço. Então vamos procurar na tua vida coisas boas que tu tenhas. E eu sei que tu gostas de tirar fotografias. Vamos tirar fotografias desses momentos todos lindos e maravilhosos que tu tens. E vamos colocar nesses lugares dentro de ti essas fotos. Naqueles espacinhos que estavam vazios agora. Isso. Tira fotos, coloca nesse lugar do corpo. Isso. Tira outra foto de um momento bom que tiveste. Coloca noutra parte do teu corpo que estava vazio. Faz isso até estar tudo cheio. Mas não te esqueças de deixar um espacinho para os teus sonhos. Para aquilo que tu queres ser. Para aquilo que tu queres fazer na tua vida. Imagina também, já estás nessas fotos a fazer esse teu sonho. Coloca lá também essa selfie. Essas fotografias de tu a fazeres isso. Uau! Há pessoas que querem ser astronautas, outras querem ser médicos, cientistas, outras coisas mais simples. Não interessa, são os teus sonhos. E nos teus sonhos tu podes te realizar como tu quiseres. Quando estiver tudo cheio, abraça-te muito e vê como estás ainda maior, mais cheio de amor e de liberdade e de paz. Agora voltas para junto dos teus patinhos, das tuas galinhas e sem te perceberes, há uma espécie de milho que sai do teu bolso e cai para o chão. Esse milho é aquela responsabilidade e aqueles medos ainda que estavam escondidos. Deixas cair. Deixa que os patinhos e as galinhas comam e transformem ainda em amor e que eles possam crescer e que tu te possas libertar vendo que essas responsabilidades são para outros. Até podes sentir que queres correr e pular para esse milho cair, esse excesso de responsabilidade, esses medos e essas outras coisas que andavam aí escondidas, que não precisas mais. E os patos e as galinhas comem tac, 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 um atrás do outro. Isso, corre por aí, deixa que eles vão comendo esses bocadinhos desse milho, desses grãos que vão caindo no chão. Isso, vê como ficas mais leve. Isso, é lá, repara como os patos estão a crescer e as galinhas. Uau, imagina os ovos que eles vão pôr. Imagina os patinhos que vão nascer e os pintainhos. Também um dia eles vão ficar grandes, como tu. Mas tu tens um dia, um tempo, tal e qual como nós temos a primavera e o verão. Aqui ninguém passa à frente de ninguém. Há um tempo. E este tempo em que tu estás é para seres filho, é para seres irmão e apenas brincar. O que não entendes nessa vida larga para os patos e para as galinhas, porque não chegou a hora de entenderes. Um dia entenderás. Respira fundo essa paz, essa liberdade. Percebe como as árvores à tua volta têm mais verde. Percebe como as árvores à tua volta são maiores. Percebe como está essa quinta ainda mais iluminada, quem sabe até com mais animais.
Respira fundo. É isso. Traz essa paz para dentro de ti. Esse amor, essa liberdade, essa vontade de viver o dia a dia, brincando, aprendendo na escola, dando mais carinho à mãe, ao pai, até aos irmãos e aos amigos e aos familiares. Mais leve. A ti compete apenas fazer. Tu deves fazer apenas aquilo que tu sentires. O que sentires que ainda não está na hora, aquilo que não pretende, que não entendes, entrega aos patos e às galinhas as vezes que tu entenderes. E vive. Vive no agora, vive feliz. E quando tu sentires, respira fundo mais uma vez, abre os olhos e espreguiça-te crescendo. Isso. Bem-vindo de volta. A única coisa que te é pedida é que tu brinques e sintas as coisas no momento. O amor da mãe, o amor do pai, o amor dos irmãos, de quem for. Que estejas atento à escola, ao que a professora diz, estejas tranquilo nos testes. Afinal, os testes são apenas uma fórmula, uma ferramenta para mostrar se tu aprendeste ou não. Mas não é tudo. O que tu fazes no dia a dia, o foco, a concentração que tens, a vontade de aprender, para seres aquela pessoa no teu futuro. Isso sim é importante. O momento presente, o agora. Não te esqueças de todas essas fotos maravilhosas que tens dentro de ti. Podes regressar a essa quinta sempre que tu entenderes. Um beijinho. Até breve.